30 minutos antes de dizer sim, descobri que meu noivo só se casava comigo por dinheiro. Ouvi ele confessando que tinha uma amante grávida enquanto ria do meu amor. Eu poderia ter cancelado o casamento naquele momento, mas o que decidi fazer foi ainda mais inesperado, e enquanto ele sorria no altar, pensando que tinha me enganado, eu já planejava como iria destruí-lo completamente. Mas antes de prosseguirmos, escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Ah, e não esqueça de conferir se você já está inscrito no canal. Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Depois de 2 anos de namoro, finalmente chegara o momento de oficializar minha união com Gustavo, o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. Eu havia gastado meses planejando cada detalhe: o vestido de noiva perfeito, as flores mais frescas, o cardápio impecável. Tudo para tornar aquele dia inesquecível. 30 minutos antes da cerimônia, decidi dar uma escapada da sala onde me arrumava para respirar um pouco. O nervosismo tomava conta de mim, não de medo, mas de pura felicidade. Foi quando passei pela sacristia e ouvi vozes. A voz de Gustavo se destacava entre as outras. Algo me fez parar. Talvez fosse o tom diferente, mais frio, quase debochado que nunca havia escutado antes. Sabe o que sinto por ela? Nem se fala, ouvi Gustavo dizer com um desprezo que me gelou instantaneamente. Que a amo, que a beijo, que ela é o amor da minha vida, o que eu digo é pura atuação. Ela nem percebe como é patética. Senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Meu coração disparou e minhas pernas ficaram trêmulas. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Colei meu corpo contra a parede, tentando me manter de pé enquanto a voz dele continuava, cada palavra mais cruel que a anterior. Complicado é fingir que a amo quando a única coisa que penso é no dinheiro que vou ganhar com ela. Esse é o único objetivo. Tapei minha boca para conter o soluço que ameaçava escapar. Como eu pude ser tão cega? Como não percebi que cada gesto de carinho, cada "eu te amo", era uma mentira bem calculada. Naquele momento, lembrei-me de como nos conhecemos naquele leilão beneficente. Gustavo, tão elegante em seu terno impecável, com aquele sorriso que parecia sincero. Lembrei das flores que ele me mandava, das mensagens carinhosas, de como ele se lembrava de cada detalhe das minhas histórias. Tudo mentira, tudo teatro. Minha pequena Renata é minha galinha dos ovos de ouro. Graças ao dinheiro dela, eu não devo mais 200 mil reais a agiotas. Cada palavra era como uma punhalada. Descobrir que ele estava endividado com agiotas foi apenas o começo. Nunca me contou sobre suas dívidas, sempre desconversava quando eu perguntava sobre sua situação financeira. Assuntos de homens, ele dizia. E eu, ingênua, respeitava esse espaço. Era como ganhar na loteria, tudo em um só pacote. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, destruindo a maquiagem na qual a equipe havia trabalhado por horas. Eu me sentia exposta, humilhada, usada. 2 anos de relacionamento reduzidos a uma transação financeira. Mas o pior ainda estava por vir. Priscila já está com 3 meses de gravidez. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Priscila, a secretária do escritório dele, a jovem que ele me apresentou como uma colaboradora altamente capacitada. Agora tudo fazia sentido. As ligações privadas, as chegadas tardias, o perfume diferente em suas roupas. Priscila entende perfeitamente. Ela sabe que primeiro tenho que me casar com essa vaca gorda. Vaca gorda. O insulto ecoou na minha mente. Eu, que sempre me considerei bonita, que nunca tive problemas de autoestima, agora me sentia diminuída, feia, desprezível. As mesmas mãos que haviam percorrido meu corpo com suposta adoração, agora me reduziam a um insulto cruel. Renata, essa garota rica jamais enfrentou um problema real em sua vida. Ela é fraca demais para ser uma ameaça. Fraca, mimada. Cada palavra me feria profundamente,
mas algo começou a mudar dentro de mim. A dor e o choque iniciais deram lugar a uma raiva fria, calculista. Quem era ele para me julgar assim? Ele não conhecia minha história, meu esforço, minhas lutas. Formada em administração com honras, falando 4 idiomas, com mestrado em negócios internacionais, eu havia conquistado respeito no mundo corporativo por mérito próprio, não apenas pelo sobrenome que carregava. Enquanto ele continuava sua confissão impiedosa, delineando planos para usar nosso casamento como trampolim financeiro e depois me abandonar, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas meu coração, foi minha ingenuidade. E no lugar dela nasceu uma determinação feroz. Ouvi passos se aproximando e rapidamente me afastei da parede. Era meu pai, Otávio, que tinha recebido minha mensagem urgente. Um empresário experiente, com olhos que pareciam ler a alma das pessoas, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Renata, o que aconteceu? Não consegui responder. Apenas apontei para a parede e sussurrei para que escutasse. E ele ouviu. Ouviu cada palavra sórdida, cada plano vil, cada insulto dirigido à sua filha. Vi seu rosto mudar, da preocupação inicial à fúria contida, e finalmente à frieza calculista que eu conhecia tão bem do mundo dos negócios. "O que você quer fazer?" ele perguntou quando Gustavo finalmente terminou sua confissão. Foi naquele momento que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Com o coração em pedaços, mas a mente mais clara do que nunca, respondi: "Vou me casar com ele." Meu pai me olhou surpreso, talvez pensando que a dor havia me feito perder o juízo. Mas eu expliquei meu raciocínio. Cancelar o casamento agora seria apenas um escândalo passageiro. Gustavo fugiria, levando o que já havia conseguido, e nunca enfrentaria as consequências de suas ações. Mas se eu me casasse, como esposa, terei acesso a informações que não tenho como noiva. Cada movimento dele será documentado, cada tentativa de fraude registrada. E quando eu decidir atacar, será um golpe devastador. Vi o brilho de reconhecimento nos olhos do meu pai. A determinação de uma empresária, de uma mulher que não aceita ser vítima. Ele assentiu lentamente e me abraçou. "Tem certeza de que consegue fazer isso? Viver uma mentira, dia após dia?" Olhei para meu reflexo no espelho. O vestido branco, que deveria simbolizar pureza e felicidade, agora parecia uma armadura, uma máscara para a guerra que eu estava prestes a iniciar. Ele quer uma princesa ingênua e mimada? É isso que ele terá, até o dia em que eu mostrar quem realmente sou. Os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando que era hora. Enxuguei minhas lágrimas, consertei minha maquiagem e respirei fundo. O show estava prestes a começar, e eu seria a atriz principal deste teatro macabro. Ao entrar na igreja, vi Gustavo no altar, impecável em seu smoking caro, com aquele sorriso que antes me derretia e agora me causava repulsa. Os 250 convidados me olhavam, comovidos com a felicidade estampada em meu rosto. Se eles soubessem a verdade por trás daquele sorriso ensaiado. A cada passo que eu dava em direção ao altar, sentia meu coração endurecer. Quando meu pai me entregou a Gustavo, sussurrou algo que apenas nós 3 ouvimos. "Cuide dela, ou você se arrependerá por toda a sua vida." Uma ameaça velada que Gustavo ignorou completamente, respondendo com sua falsa doçura: "Não se preocupe, Otávio. Eu prometo que farei de sua filha a mulher mais feliz da terra." E assim, com mentiras de ambos os lados, começou o casamento que marcaria o início não de uma vida a 2, mas de uma vingança calculada. Quando o padre perguntou se eu aceitava Gustavo como meu legítimo esposo, hesitei por um instante. Não por dúvida, mas para saborear aquele momento. O último segundo em que Gustavo ainda acreditava ter total controle da situação. Os convidados provavelmente interpretaram minha pausa como emoção. Mal sabiam eles que eu estava apenas dando o primeiro passo do meu plano. "Sim, eu aceito." 3 palavras simples que selaram não um pacto de amor, mas uma promessa silenciosa de destruição. Quando Gustavo me beijou,
respondi com a mesma falsa paixão. Minha atuação foi tão convincente que os convidados aplaudiram emocionados, acreditando testemunhar o início de um conto de fadas. A recepção foi um espetáculo à parte. Sorri em cada fotografia, dancei com entusiasmo, agradeci presentes com animação. Observei Gustavo de longe, notando como ele circulava entre os convidados importantes, formando alianças, plantando sementes para futuros negócios. Cada conversa dele era um movimento estratégico, cada sorriso, um cálculo. Ele estava jogando xadrez social, sem saber que já estava em xeque. Durante nossa primeira dança como marido e mulher, sob as luzes cintilantes e olhares admirados, Gustavo sussurrou em meu ouvido: "Você está linda. Sou o homem mais sortudo do mundo." Retribuí com um sorriso ensaiado, pensando em quão irônica era aquela afirmação. Ele realmente acreditava ser sortudo, quando na verdade estava cavando sua própria sepultura. Foi durante o corte do bolo que notei uma presença inquietante na entrada do salão. Uma mulher morena, com um vestido azul simples, mas elegante, observava a festa com uma expressão difícil de decifrar. Reconhecia imediatamente. Priscila, a amante, a mulher que carregava o filho de meu marido. Por um breve momento, senti uma pontada de compaixão. Ela também havia sido enganada de certa forma. Gustavo provavelmente havia prometido a ela o mesmo futuro brilhante que me prometera, mas a compaixão evaporou rapidamente. Ela sabia que ele estava noivo quando começou o relacionamento. Ela havia aceitado ser a outra, destruir um relacionamento. Qualquer consequência agora era resultado de suas próprias escolhas. Quando os últimos convidados se despediram, Gustavo e eu seguimos para a suíte presidencial do hotel 5 estrelas que eu havia reservado para nossa primeira noite como casados. No caminho, ele parecia transbordante de felicidade, ou melhor, de satisfação. Seu plano estava em marcha, seu futuro financeiro garantido, ou assim ele pensava. A suíte era magnífica, com vista panorâmica para a cidade iluminada. Champanhe nos esperava em um balde de prata, pétalas de rosas espalhadas sobre a cama king size. Um cenário romântico para uma noite que seria qualquer coisa, menos amorosa. "Esta noite é especial", disse Gustavo, aproximando-se para me beijar. Cada toque dele agora me causava repulsa, mas engoli meu desgosto. Parte do plano era manter as aparências em todos os aspectos, inclusive os mais íntimos. Foi a noite mais difícil da minha vida. Fingir paixão quando sentia apenas desprezo. Mas eu sabia que cada momento era um investimento na minha vingança futura. Na manhã seguinte, acordei antes dele e fiquei observando-o dormir. Como alguém podia parecer tão pacífico e ao mesmo tempo esconder tanta maldade? Como eu não havia percebido a verdadeira natureza daquele homem durante 2 anos? Talvez porque ele fosse realmente bom no que fazia. Mentir, manipular, enganar. Nossos 3 meses de lua de mel na Europa foram um teste constante de minha capacidade de atuação. Veneza, Paris, Barcelona, Santorini, cenários paradisíacos para um inferno particular. Em cada cidade, mantive o papel de esposa apaixonada, enquanto coletava evidências meticulosamente. Quando Gustavo atendia ligações secretas, eu gravava. Quando ele acessava contas bancárias no computador, eu instalava discretos programas de monitoramento. Enquanto ele acreditava estar me enrolando com histórias sobre reuniões de negócios, eu seguia seus passos através de um aplicativo que havia instalado em seu celular. Descobri que ele falava com Priscila diariamente. Que ele havia realmente comprado um apartamento para ela em Campos do Jordão, como mencionara naquela conversa fatídica antes do casamento. Que ele já estava desviando pequenas quantias da empresa de meu pai para contas offshore. Cada nova descoberta, em vez de me machucar, apenas fortalecia minha determinação. O que começara como uma vingança movida pela dor, transformava-se em uma missão de justiça. Não apenas por mim, mas pela minha família, pela empresa que meu pai construíra com tanto esforço. Enquanto isso,
Gustavo acreditava ter conquistado minha confiança total. Chegou até a sugerir que colocássemos mais propriedades em nosso nome conjunto, para fortalecer nossa união. Concordei entusiasticamente, enquanto trabalhava nos bastidores com os melhores advogados para garantir que tudo estivesse legalmente protegido. Em uma noite particularmente difícil, em nosso quarto de hotel em Milão, Gustavo compartilhou sua visão para o futuro dos negócios da família. Planos ambiciosos que, em outra vida, teriam me impressionado por sua astúcia. Agora, reconhecia-os pelo que realmente eram: estratégias para assumir controle e, eventualmente, desviar recursos. "O que você acha?" perguntou ele, com aquele sorriso encantador que antes me derretia. "Acho brilhante", respondi, brindando com minha taça de vinho. "Você realmente pensa em tudo." E ele realmente pensava, exceto no fato de que sua esposa ingênua não era tão fraca quanto imaginava. Ao retornarmos ao Brasil, Gustavo estava pronto para implementar a próxima fase de seu plano. Com a procuração que meu pai aparentemente lhe concedera, ele teria liberdade para agir na empresa durante nossa ausência. O que ele não sabia era que a procuração continha cláusulas específicas que limitavam severamente seus poderes, uma precaução que meu pai e eu havíamos incluído. Nossos primeiros meses de casados foram um estranho balé de aparências. Para o mundo exterior, éramos o casal perfeito. Gustavo, o marido dedicado e brilhante empresário. Eu, a esposa apaixonada e orgulhosa. Em casa, mantínhamos a fachada, embora cada sorriso meu escondesse um planejamento meticuloso. Enquanto isso, os detetives contratados pelo meu pai documentavam cada movimento de Gustavo. Suas reuniões secretas com Priscila, que agora exibia uma barriga proeminente de 6 meses. Seus encontros com banqueiros suspeitos. Suas tentativas de transferir dinheiro para o exterior. A evidência mais danosa veio quando descobrimos seu plano para forjar minha assinatura em documentos importantes. Gustavo pretendia transferir uma quantia significativa para uma conta na Suíça, usando uma procuração falsificada. Foi nesse momento que percebi que não estávamos lidando apenas com um golpista, mas com um criminoso disposto a tudo. "Precisamos agir logo", insistiu meu pai durante um de nossos encontros secretos. "Ele está ficando mais ousado, mas eu sabia que precisávamos de mais." Queria que Gustavo fosse exposto não apenas como um marido infiel ou um genro desleal, mas como o fraudador que realmente era. E para isso, precisávamos permitir que ele se incriminasse ainda mais. A parte mais difícil foi manter a calma quando, numa noite, Gustavo sugeriu que começássemos a pensar em ter filhos. A ideia de trazer uma criança a este casamento baseado em mentiras me causou náuseas. "Ainda não estou pronta", respondi com um sorriso doce. "Quero aproveitar mais tempo só nós dois." A verdade era que cada dia a mais naquela farsa consumia um pedaço da minha alma. Cada beijo forçado, cada noite compartilhada, cada "eu te amo" falso, era um sacrifício que eu fazia em nome da justiça que viria. E enquanto Gustavo dormia tranquilamente ao meu lado, sonhando com a fortuna que acreditava estar prestes a conquistar, eu permanecia acordada, planejando o momento exato em que seu castelo de cartas desabaria. O tempo é um mestre cruel, mas também um aliado inestimável para quem sabe esperar. 8 meses após nosso casamento, a barriga de Priscila já não podia ser escondida. Eu sabia, através dos detetives, que ela estava prestes a dar à luz ao filho de Gustavo. Um filho que ele secretamente visitava, mas sobre cuja existência nunca mencionou uma palavra para mim. Foi em uma dessas visitas clandestinas que conseguimos a peça final do quebra-cabeça. Gustavo não apenas discutiu seus planos para abandonar-me após ter acesso completo às contas da empresa, mas também mencionou explicitamente as transferências ilegais que já havia realizado. Tudo gravado, tudo documentado, tudo pronto para ser usado contra ele no momento certo. Esse momento chegou em uma noite aparentemente comum. Havíamos sido convidados para um jantar na casa de meus pais, uma ocasião que Gustavo via como mais uma oportunidade de impressionar seu sogro com ideias brilhantes para os negócios.
Ele se arrumou com esmero, escolhendo seu terno italiano favorito, aquele que usava para ocasiões que considerava decisivas. Mal sabia ele quão decisiva esta noite realmente seria. Durante o trajeto até a mansão de meus pais, Gustavo parecia incomumente ansioso. Seus dedos tamborilavam no volante do carro que eu havia lhe dado de presente. Outro investimento em minha vingança. Estou pensando em apresentar aquela proposta de expansão para o mercado asiático, comentou ele, ensaiando seu discurso. Seu pai ficará impressionado com as projeções financeiras. Tenho certeza que sim, respondi calmamente, saboreando silenciosamente o que estava prestes a acontecer. Ao chegarmos, notei que havia mais carros do que o normal estacionados na entrada. Gustavo não pareceu perceber nada estranho, mas eu sabia exatamente quem estava presente. Advogados, contadores forenses, representantes do banco e até mesmo um delegado de polícia especializado em crimes financeiros, todos convidados especiais para esta noite. A empregada nos recebeu com seu habitual sorriso discreto e nos conduziu não à sala de jantar, mas ao escritório de meu pai. Ali, sentados em torno da grande mesa de mogno, estavam todas as pessoas que haviam trabalhado nos bastidores durante meses, coletando evidências contra Gustavo. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Olhou para mim, confuso, depois para meu pai, que permanecia impassível na cabeceira da mesa. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, tentando manter a compostura. Foi então que dei um passo à frente, sentindo uma estranha calma me envolver. 8 meses de atuação culminando neste momento. "Gustavo, acho que você já conhece o Dr. Mendes, nosso advogado corporativo." Comecei, apontando para o homem de cabelos grisalhos que segurava uma pasta grossa. "E esta é a doutora Camila, especialista em fraudes financeiras." Gustavo forçou um sorriso, mas percebi o pânico crescendo em seus olhos. Ele tentou tomar minha mão, mas recuei sutilmente. "Renata, o que significa tudo isso?" "Significa, querido marido, que seu tempo acabou." E então, como uma orquestra perfeitamente ensaiada, cada pessoa na sala começou a apresentar as evidências que havíamos coletado meticulosamente. As transferências bancárias irregulares, as falsificações de documentos, as gravações de suas conversas incriminadoras, as fotos de seus encontros secretos com banqueiros de reputação duvidosa e, finalmente, o golpe de misericórdia, a gravação de sua confissão na sacristia da igreja, minutos antes de nosso casamento. Aquelas palavras cruéis que haviam despedaçado meu coração 8 meses atrás agora selavam seu destino. O rosto de Gustavo transformou-se à medida que cada nova evidência era apresentada. Da confusão inicial ao pânico, do pânico à raiva e, finalmente, à derrota absoluta. Quando a gravação terminou, ele afundou na cadeira, incapaz de negar o inegável. Você sabia todo esse tempo." Não era uma pergunta, mas confirmei mesmo assim. Desde o início, desde antes de dizer sim no altar. Seus olhos se arregalaram com a compreensão súbita do que isso significava. Cada momento de intimidade, cada confissão, cada plano que havia compartilhado comigo durante nosso casamento, tudo havia sido registrado, documentado, usado contra ele. "Por que se casar comigo se sabia a verdade?" perguntou ele, sua voz mal passando de um sussurro. "Porque cancelar o casamento seria fácil demais para você", respondi, mantendo a voz firme apesar da emoção que ameaçava me trair. "Você fugiria com o que já havia conseguido e nunca enfrentaria as consequências. Eu queria que você sentisse o peso completo de suas ações." Meu pai então tomou a palavra, explicando em termos jurídicos claros a situação de Gustavo. As acusações eram graves: fraude, falsificação, tentativa de estelionato. A presença do delegado não era coincidência. Havia um mandado de prisão com seu nome. "Você tem 2 opções", concluiu meu pai. "Cooperar completamente, devolver cada centavo desviado, assinar o divórcio renunciando a qualquer direito sobre os bens de Renata
e talvez evitar a prisão. Ou enfrentar um processo criminal completo, com todas as evidências que temos. Gustavo olhou para mim, uma última tentativa desesperada. Renata, por favor, podemos conversar em particular? Posso explicar tudo. Sorri levemente, reconhecendo a tática. O mesmo charme, a mesma manipulação que havia funcionado por tanto tempo. Não há nada para explicar. Suas próprias palavras foram claras o suficiente. Foi nesse momento que a porta se abriu novamente e Priscila entrou, visivelmente grávida, acompanhada por outro advogado. Gustavo ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Priscila também tem algumas coisas a dizer, expliquei calmamente. Sobre como você a convenceu a participar desse plano, prometendo um futuro que nunca pretendeu cumprir. Parecia que o mundo de Gustavo desabava completamente diante de seus olhos. Seu plano perfeito, sua manipulação meticulosa, tudo exposto sob a luz impiedosa da verdade. Como você fez isso? Perguntou ele finalmente, a voz derrotada. Como conseguiu me enganar por tanto tempo? A pergunta quase me fez rir pela ironia. Ele, o mestre manipulador, não conseguia compreender como alguém poderia superá-lo em seu próprio jogo. Você mesmo me ensinou, respondi simplesmente. Ao me subestimar, ao me chamar de fraca e ingênua, você me deu todas as ferramentas necessárias. Só precisei ser o que você esperava que eu fosse, a esposa tola e apaixonada que nunca questionaria suas mentiras. Naquela noite, Gustavo saiu da mansão de meus pais escoltado pela polícia. As manchetes dos jornais do dia seguinte anunciariam o escândalo, o advogado brilhante preso por fraude e falsificação, o casamento de fachada, a traição elaborada. Meu nome estaria em todas as revistas de fofoca, mas não me importava. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. Enquanto observava o carro da polícia se afastar, senti um peso enorme deixar meus ombros. 8 meses fingindo amor por alguém que desprezava. 8 meses vivendo uma mentira cuidadosamente orquestrada. Finalmente, podia baixar a máscara. Meu pai colocou a mão em meu ombro, um gesto silencioso de apoio e admiração. Acabou, ele disse simplesmente. Mas para mim, não era um fim. Era um novo começo. Uma vida sem mentiras, sem manipulação, sem o peso de uma vingança a ser executada. Não, respondi, olhando para o céu estrelado daquela noite que marcava minha verdadeira libertação. Está apenas começando. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções e procedimentos legais. O divórcio foi concedido em tempo recorde, com Gustavo renunciando a qualquer direito sobre meus bens. Uma tentativa desesperada de amenizar sua situação judicial. Não funcionou. As evidências contra ele eram esmagadoras, e nem mesmo os melhores advogados que o dinheiro podia comprar conseguiriam livrá-lo das consequências. O julgamento foi um espetáculo público que preferi evitar. Deixei que os advogados e as provas falassem por mim. A sentença: 5 anos de prisão por fraude, falsificação e tentativa de estelionato. Para um homem que sonhava com iates e mansões, a cela de prisão seria uma lição sobre o verdadeiro valor da honestidade. Quanto a Priscila, descobri que ela também havia sido enganada, embora de maneira diferente. Gustavo nunca pretendera assumir um relacionamento público com ela, mesmo após nosso suposto divórcio. Ela era apenas outra peça em seu jogo de manipulação. Após seu depoimento crucial no caso, ofereci-lhe um acordo. Um apartamento modesto e uma pensão para a criança. Não por Gustavo, mas pelo bebê inocente que não pedira para nascer em meio a esse caos. Em meio a todo esse processo doloroso, algo inesperado aconteceu. A história de como eu, Renata Almeida, havia exposto um golpista e protegido os negócios da família vazou para a imprensa. Em vez da humilhação pública que eu temia, fui retratada como um símbolo de força e resiliência. Mulheres de todo o país me escreviam, compartilhando histórias semelhantes, agradecendo por mostrar que era possível transformar a dor em ação. Os tabloides, é claro, pintaram um retrato sensacionalista.
A noiva vingadora, o casamento armadilha, como uma herdeira enganou o golpista. Manchetes que simplificavam uma situação complexa, reduzindo meses de agonia a títulos chamativos. Mas aprendi a ignorá-las. Eles nunca entenderiam a profundidade do que vivi, o custo emocional de cada dia vivendo com o homem que havia despedaçado meu coração. Minha família foi meu porto seguro durante toda a tempestade. Meu pai, sempre o estrategista, agora demonstrava um lado mais gentil, preocupado com minha recuperação emocional. Minha mãe, que inicialmente ficou horrorizada com minha decisão de seguir com o casamento, agora compreendia a extensão do meu sacrifício. Você tem a força que eu sempre desejei ter, ela me disse um dia, enquanto tomávamos chá no jardim da mansão. Foi um dos elogios mais significativos que já recebi. 6 meses após a prisão de Gustavo, recebi uma carta dele. Hesitei em abri-la, temendo que suas palavras pudessem reabrir feridas que começavam a cicatrizar. Mas a curiosidade venceu. A carta era um misto confuso de desculpas, autojustificativas e, surpreendentemente, admiração. Você me superou no meu próprio jogo, ele escreveu. Nunca pensei que a mulher que chamei de fraca seria a mesma que causaria minha ruína. Não havia arrependimento genuíno, apenas o reconhecimento amargo de sua derrota. Não respondi. Algumas portas são melhor deixadas fechadas. Com o tempo, mergulhei de cabeça nos negócios da família. Meu pai, reconhecendo minha capacidade não apenas de sobreviver a uma crise, mas de transformá-la em oportunidade, me ofereceu uma posição de liderança na empresa. Aceitei o desafio com entusiasmo. O trabalho era terapêutico, uma forma de reconstruir não apenas minha carreira, mas minha identidade. A maior ironia foi perceber que, ao tentar me destruir, Gustavo acabou me fortalecendo. Assumi a diretoria financeira da empresa familiar com uma perspectiva única sobre riscos e trapaças. Ninguém estava mais qualificado para identificar golpistas e esquemas fraudulentos do que alguém que vivera com um mestre da manipulação por quase um ano. Em uma tarde particularmente agitada, recebi uma ligação inesperada. Era Leonardo, o padrinho de casamento de Gustavo, o mesmo que estivera presente naquela conversa fatídica na sacristia. Renata, sei que deve me odiar por ter sido cúmplice pelo silêncio, mas preciso que saiba que sempre me opus ao que ele planejava. Marcamos um café. Ele parecia genuinamente arrependido, carregando o peso de não ter me alertado quando teve chance. Leonardo me contou que havia rompido relações com Gustavo muito antes da prisão, incapaz de suportar a culpa. Você acha que poderia me perdoar algum dia? Surpreendi-me com minha própria resposta. Já perdoei. Não por você, mas por mim. O rancor só continuaria me mantendo presa a ele. E era verdade. Aos poucos, eu aprendia a deixar para trás não apenas a raiva por Gustavo, mas também a raiva por mim mesma, por ter sido enganada, por não ter percebido os sinais. A culpa nunca foi minha. Foi uma lição cara, mas valiosa. Nas entrevistas que eventualmente aceitei dar, sempre enfatizava esse ponto. Não para me promover, mas para alertar outras mulheres que pudessem estar em situações semelhantes. Confie em seus instintos, eu dizia. Aquele desconforto que você sente quando algo não parece certo? Não o ignore. 1 ano após o divórcio, a empresa estava prosperando sob minha supervisão parcial. Implementei sistemas rigorosos de verificação financeira, eliminando as vulnerabilidades que Gustavo havia tentado explorar. Meu pai, inicialmente hesitante em entregar tanto controle à sua princesa, agora me consultava antes de qualquer decisão importante. Você tem olhos para ver o que eu não vejo, ele admitiu durante uma reunião do conselho. Esta empresa está mais segura em suas mãos do que jamais esteve nas minhas. Foi durante uma viagem de negócios a Nova York que encontrei Paulo. Não um encontro romântico em um bar ou restaurante elegante, mas na sala de conferências de um escritório de advocacia onde finalizávamos uma aquisição internacional. Ele era o advogado da outra parte, brilhante, direto e completamente focado no trabalho.
Nosso primeiro almoço foi puramente profissional, discutindo cláusulas e termos legais. O segundo já incluiu alguns sorrisos e histórias pessoais. No terceiro, percebi que estava rindo genuinamente pela primeira vez em anos. Não o riso falso que havia aperfeiçoado durante meu casamento com Gustavo, mas algo espontâneo e verdadeiro. Paulo não se impressionava facilmente com dinheiro ou status. Algo refrescante para alguém que cresceu em um ambiente onde isso era a moeda corrente. Ele me tratava como uma igual, respeitando minha inteligência sem jamais tentar me diminuir. E, mais importante, não tinha pressa. Sei sobre seu passado, ele disse durante nosso quinto encontro, e admiro sua força, mas entendo completamente se você precisar de tempo ou se simplesmente não estiver pronta para algo novo. Sua honestidade e respeito pelo meu espaço foram o que me permitiram baixar lentamente as barreiras que havia erguido. Não um romance tórrido como com Gustavo, mas algo que crescia devagar, construído sobre uma base sólida de respeito mútuo. Quando finalmente o apresentei à minha família, meu pai o submeteu a um interrogatório que faria qualquer investigador policial se orgulhar. Paulo manteve-se firme, respondendo com honestidade e sem submissão. Mais tarde, quando ficamos a sós, meu pai confessou: "Ele parece um homem decente, mas contratei detetives de qualquer forma." Ri, mas entendi. Depois do que passamos como família, um pouco de paranoia era justificável. Os relatórios dos detetives não revelaram nada preocupante. Paulo era exatamente quem dizia ser. Um homem honesto, trabalhador, com uma carreira construída por mérito próprio. A confiança, no entanto, não veio facilmente. Cada vez que Paulo dizia que me amava, uma parte de mim queria perguntar: por quê? Cada gesto de carinho despertava uma voz interior questionando suas verdadeiras intenções. Foi uma batalha constante contra os fantasmas que Gustavo havia deixado. Às vezes penso que nunca conseguirei confiar completamente em alguém novamente. Confessei a Paulo durante um fim de semana em que visitamos uma vinícola no interior. "Confiança não é algo que se dá de uma vez", ele respondeu, entrelaçando seus dedos nos meus. "É algo que se constrói dia após dia, com pequenas provas, pequenos momentos de verdade. Não tenho pressa." E assim foi. Lentamente, os muros que eu havia construído foram cedendo. Aprendi a identificar a diferença entre cautela saudável e paranoia debilitante. Aprendi que nem todos os homens são como Gustavo e que era possível amar novamente sem perder minha essência ou minha autonomia. 2 anos após conhecer Paulo, recebi uma notícia que abalou minha recém-conquistada serenidade. Gustavo havia conseguido liberdade condicional por bom comportamento. A ideia de que ele estaria novamente nas ruas, possivelmente buscando vingança, me aterrorizou por algumas noites. "Ele não pode te machucar agora", Paulo me assegurou, segurando minhas mãos enquanto eu tremia após um pesadelo particularmente vívido. "Você não é mais aquela mulher vulnerável, e ele sabe disso." Ele estava certo. Eu havia mudado profundamente. A Renata que Gustavo conhecera, confiante em sua beleza e status, mas ingênua em tantos outros aspectos, não existia mais. Em seu lugar estava uma mulher forjada pelo fogo da traição, mais forte, mais sábia e infinitamente mais cautelosa. Nunca soube se Gustavo tentou me contatar após sua libertação. Dei instruções expressas para que qualquer comunicação dele fosse bloqueada. Não por medo, mas porque aquele capítulo da minha vida estava definitivamente encerrado. Ele não merecia nem mesmo minha raiva. Em uma das raras entrevistas que concedi a uma revista de negócios, fui perguntada se me arrependia de ter me casado sabendo da traição. Minha resposta surpreendeu até a mim mesma. Não me arrependo. Aquela decisão, por mais dolorosa que tenha sido, me transformou na mulher que sou hoje. Às vezes, precisamos passar pelo fogo para descobrir do que realmente somos feitos. 5 anos se passaram desde aquela noite na sacristia. 5 anos desde que ouvi as palavras que mudaram o curso da minha vida. Hoje,
Aos 33 anos, olho para trás e mal reconheço a mulher que fui. Aquela Renata ingênua, que acreditava cegamente no amor perfeito, deu lugar a uma versão mais forte, mais sábia de mim mesma. A empresa familiar prosperou sob minha coliderança com meu pai. Expandimos para mercados internacionais. Implementamos políticas rigorosas de transparência financeira e nos tornamos referência em governança corporativa. Ironicamente, a tentativa de Gustavo de nos destruir acabou fortalecendo nossos sistemas de segurança e nossa reputação no mercado. Quanto a Paulo, nosso relacionamento evoluiu em seu próprio ritmo, sem pressa, construído sobre uma base sólida de respeito e honestidade. Ele nunca tentou competir com os fantasmas do meu passado, apenas ofereceu pacientemente um contraste diário. Onde Gustavo era manipulador, Paulo era transparente. Onde Gustavo exigia controle, Paulo oferecia parceria. Você mudou minha visão sobre o que significa amar alguém, confessei a ele em nosso 3º aniversário de namoro. Não um amor baseado em paixão cega ou dependência emocional, mas um amor consciente, uma escolha diária de permanecer ao lado de alguém que te valoriza por quem você realmente é. Nunca mais soube diretamente de Gustavo após sua libertação condicional. Ouvi rumores, é claro. São Paulo é uma cidade pequena quando se trata de círculos sociais da elite. Diziam que ele havia tentado recomeçar em outra cidade, mas sua reputação o precedia. Que estava trabalhando em um escritório de advocacia de 2ª categoria, lidando com casos menores. Que Priscila finalmente o havia abandonado, cansada de suas mentiras contínuas. Não senti satisfação ao ouvir sobre suas dificuldades. Tampouco senti pena. O que senti foi uma estranha sensação de desapego, como quem olha para um capítulo encerrado de um livro distante. Ele já não tinha poder sobre meus pensamentos ou emoções. Em uma tarde ensolarada de sábado, recebi uma ligação inesperada de Débora, minha antiga madrinha de casamento. Não falávamos muito desde o divórcio, não por ressentimento, mas porque nossas vidas haviam tomado rumos diferentes. Renata, você não vai acreditar, ela disse, a voz agitada. Acabei de ver Gustavo. Meu coração deu um pequeno salto, um reflexo condicionado que ainda não havia desaparecido completamente. Onde? Perguntei mantendo a voz calma. Na cafeteria perto do tribunal. Ele estava servindo café, Renata. Servindo café. Não era o trabalho em si que a chocava, mas a queda vertiginosa de alguém que um dia se vangloriara de conquistar o mundo. Do ambicioso advogado que sonhava com milhões a um simples barista. A vida tem seu próprio senso de justiça. Ele te viu? Perguntei. Sim, e ficou pálido como um fantasma. Praticamente derrubou a bandeja que carregava. Agradeci pela informação e desliguei, percebendo que não sentia nada além de uma leve curiosidade. Nenhuma raiva, nenhuma satisfação vingativa, nenhum desejo de vê-lo sofrer mais. Era simplesmente paz. Naquela noite contei a Paulo sobre a ligação. Ele me observou atentamente, procurando sinais de perturbação emocional. E como você se sente? Perguntou com aquela sinceridade direta que sempre apreciei nele. Livre, respondi após um momento de reflexão. Completamente livre. Foi então que ele se ajoelhou à minha frente, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro dela, um anel delicado, elegante em sua simplicidade, tão diferente do ostentoso diamante que Gustavo havia me dado anos atrás. Renata Almeida, você me daria a honra de se casar comigo? Olhei para aquele homem que havia esperado pacientemente que eu reconstruísse minha capacidade de confiar e amar, que nunca tentou apressar minha cura ou diminuir minha dor, que me amava não apesar das minhas cicatrizes, mas inclusive por causa delas. Sim, respondi com lágrimas nos olhos, mas com uma condição. Paulo levantou as sobrancelhas curioso. Nada de igreja, expliquei com um pequeno sorriso. Prefiro algo ao ar livre. Ele riu, compreendendo perfeitamente. Alguns lugares carregam memórias demais. Nosso casamento foi íntimo, apenas família e amigos próximos,
em um vinhedo sob o céu aberto. Não houve extravagância ou ostentação, apenas a celebração sincera de um amor construído pedra por pedra, dia após dia. Durante a cerimônia, enquanto olhava nos olhos do homem que havia me ajudado a acreditar novamente no amor, senti uma profunda gratidão por tudo, mesmo pelas dores que me trouxeram até ali. Meu pai, emocionado, me abraçou antes de me entregar ao meu futuro marido. Você merece toda a felicidade do mundo, minha filha, ele sussurrou. Sou tão orgulhoso da mulher que você se tornou. Uma semana após o casamento, recebi uma carta sem remetente. Reconheci imediatamente a caligrafia. Gustavo. Hesitei por um momento, considerando jogá-la fora sem ler, mas algo me disse que precisava deste encerramento final. A carta era surpreendentemente breve. Renata, ouvi sobre seu casamento. Não estou escrevendo para perturbar sua felicidade ou pedir perdão. Sei que não mereço nenhum dos dois. Apenas queria que soubesse que, em meio a todas as mentiras que contei, havia uma verdade. Você realmente era extraordinária demais para mim. Só não da forma que pensei. Espero que ele te faça feliz da maneira que eu nunca poderia. G. Não havia autopiedade ou manipulação velada nas palavras. Apenas um reconhecimento tardio de uma verdade que ele nunca havia sido capaz de ver enquanto estava obcecado com meu dinheiro e status. Mostrei a carta a Paulo, que a leu em silêncio antes de perguntar: Você vai responder? Pensei por um momento antes de balançar a cabeça. Não há nada a dizer. Este capítulo está definitivamente encerrado. Coloquei a carta na lareira e observei enquanto as chamas consumiam o último vestígio tangível daquela parte da minha vida. Era o encerramento perfeito, não com raiva ou ressentimento, mas com a tranquila certeza de quem seguiu em frente. Hoje, dirijo a empresa ao lado de meu pai, compartilhando minha experiência em palestras para jovens empresárias sobre como identificar e evitar fraudes e manipuladores. Transformei minha dor em propósito, minha humilhação em força. Às vezes, quando olho para trás, para aquela noiva de 28 anos que ouviu a verdade devastadora através de uma parede de sacristia, quase não a reconheço. Ela parece tão distante, tão ingênua. Mas também vejo nela uma semente de força que nem ela mesma sabia que possuía. Se pudesse voltar no tempo e falar com ela, diria que a dor passará, que as cicatrizes eventualmente se tornarão marcas de uma batalha vencida, não feridas abertas, que um dia ela acordará e perceberá que não pensou nele por semanas, que o coração humano tem uma incrível capacidade de cura quando damos tempo a ele. Acima de tudo, diria a ela que a verdadeira vingança não está na destruição do outro, mas na reconstrução de si mesma. Mais forte, mais sábia, mais autêntica do que jamais foi. E foi exatamente isso que fiz. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.